Fala, cabulosos e cabulosas, bom dia, cara, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia do maior de Minas, o único campeão da Copa do Brasil. Mas antes gostaria de avisar vocês que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, simplesmente o maior aplicativo de futebol do mundo. Você que gosta de imitar no Cartola, quer receber dicas? Pode baixar o OneFootball. Você que gosta do Cruzeiro e quer seguir as novidades do Cruzeiro? Pode baixar o OneFootball. Vai receber gols, escalação antes da hora, notícia. O OneFootball é completo, é disponível para iOS, é disponível para Android e o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Galera, chega de enrolação, simbora para a notícia de hoje. Tem jogador que não cansa de causar polêmicas, tanto dentro de campo, tanto fora de campo. Estou falando do atacante Sassá, emprestado ao Curitiba pelo Cruzeiro. Ele será dispensado do time paranaense por problemas disciplinares. Depois do Coxa perder para o rival Atlético Paranaense no último sábado, o atleta foi flagrado em uma festa. A aglomeração irritou a diretoria alviverde, isso mesmo, Sassá, ele não cansa nunca de causar polêmicas. Quem é que se lembra quando o Sassá veio para o Cruzeiro? Ele saiu brigado com todo mundo lá do Botafogo. Aqui no Cruzeiro, a jogada mais importante que o Sassá fez foi uma porrada que ele deu no Mike. 2-3 anos no Cruzeiro, a jogada mais importante que ele fez dentro de campo foi isso, e ainda assim saiu pelas portas do fundo do Cruzeiro. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, do jornal O Dia, Sassá será devolvido ao Cruzeiro, com quem tem contrato válido até o fim de 2021. No início da temporada, o atacante foi cedido ao Coritiba para aliviar a folha salarial do clube celeste. Recentemente, Marquinhos Gabriel, que estava no Atlético Paranaense, também voltou à toca. Eu não estou entendendo essa bagunça. Primeiro, o Henrique quis voltar, Marquinhos Gabriel quis voltar e agora o Sassá pode voltar. Mas a diretoria celeste já se pronunciou, sobre este caso e falou que não conta com o Sassá para o restante da temporada. Não pretende utilizar o Sassá no seu elenco, ou seja, mesmo que o Sassá seja devolvido, ele não deve jogar pelo Cruzeiro nesta temporada. Não sei se ele volta para Belo Horizonte para poder treinar separado até arrumar outro clube, mas é certo que ele não volta a atuar pelo Cruzeiro, pelo menos não nessa temporada. Quando as imagens de Sassá no evento foram divulgadas na internet, o Paulo Pelaipe, diretor de futebol do Curitiba, afirmou que iria averiguar a data do ocorrido. Caso fosse confirmado que foi mesmo no sábado, depois do jogo em que o Curitiba perdeu para o Atlético Paranaense, ele mandaria o Sassá embora. Ele falou que o Sassá não jogaria mais pelo Curitiba e ele cumpriu sua palavra. Depois que foi averiguado, que foi mesmo no sábado, o Sassá mais uma vez foi mandado embora. Mais um time que o Sassá sai com polêmicas. É um jogador super polêmico, ele não pode agregar mais para o Cruzeiro nem nesta temporada, nem na próxima temporada, porque dentro de campo é polêmica, fora de campo também é polêmica com o Sassá. É aquele jogador que a gente não pode confiar, que a qualquer momento pode deixar o seu time na mão. É o seguinte, nação, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, recentemente se pronunciou sobre o retorno dos torcedores aos estádios, isso mesmo, sobre o retorno dos cabulosos e cabulosas ao Mineirão. E ele defendeu a volta da torcida ao Mineirão e propôs uma conversa com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e também a Federação Mineira de Futebol, a FMF, para tomar a medida possível. Em uma publicação no Instagram neste domingo, o dirigente destacou a importância do apoio dos torcedores e citou a competição de todo mundo como exemplo para a proposta. Ele cita porque, por exemplo, o futebol americano já voltou a ter torcida, o futebol alemão também, o futebol francês já está ensaiando o retorno, não está com o público máximo, mas mesmo assim já está ensaiando o retorno. Gostaria de ver o torcedor de volta aos estádios? Quem não gostaria? Mas na minha opinião sincera, não é o exato momento. Seria bacana essa reunião? Seria bacana sim reunir, vamos marcar, vamos planejar o retorno dos torcedores aos estádios, mas para o futuro, vamos planejar
deixar para daqui 3 meses. Porque se fosse, por exemplo, falar vamos voltar no próximo partido dos torcedores, eu não aprovaria de jeito nenhum, ainda mais com a situação que o Brasil se encontra neste momento. Palavras do presidente: estou nos jogos do Cruzeiro desde que os protocolos de segurança foram estabelecidos. Temos visto muito avanço nos controles e nas medidas de segurança, mas o futebol sem a nossa torcida não é o mesmo. Os jogos da NFL, Fórmula 1 e alguns jogos de futebol na Europa começaram a ensaiar a participação do torcedor, que é sem dúvida nenhuma o maior prejudicado com os portões fechados, descreveu o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Sobre o que ele falou, eu vou ter que discordar. Quando ele fala que o torcedor celeste é o maior prejudicado, claro, é ruim, dói o coração, ficar longe do time, não poder ir ao estádio, sim, mesmo que seja para o bem da sua saúde, mas eu não acredito que seja o maior prejudicado. O maior prejudicado com isso é o Cruzeiro, principalmente os cofres do Cruzeiro. No atual momento que o Cruzeiro se encontra, ele precisa da renda da bilheteria para sobreviver, e essa renda de bilheteria está fazendo muita falta para o Cruzeiro. E o Cruzeiro foi bem, né? Está sobrevivendo 5, 6 meses sem público nos estádios e mesmo assim está conseguindo pagar os seus salários, mas a renda da bilheteria ainda assim faz muita falta e ainda assim é muito importante. Palavras também do Sérgio: eu sei a falta que uma voz cruzeirense faz no estádio e a falta que o estádio faz para corações de torcedores. Certamente essa relação se dá em um clube ou outro. Com segurança, redução de capacidade e aumento ainda maior nas medidas de controle, eu acredito que podemos pensar em ter nossa torcida ao lado. Vamos pensar juntos, CBF e Federação Mineira. Concluiu o presidente. Eu quero saber de vocês o que vocês acham do retorno dos torcedores já nos estádios. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu já dei a minha opinião. E eu gostaria de lembrar a vocês, galera, que mesmo que o Cruzeiro consiga, o futebol volte, o Cruzeiro ainda tem uma punição no CTJD, que tem lá, tá correndo na justiça, e o Cruzeiro terá que pagar alguns jogos de suspensão sem torcida, ou seja, esses jogos que o Cruzeiro tá aí com a paralisação não contou como punição, já que todos os outros times também estão cumprindo isso, por conta dos incidentes em jogos contra o Atlético, CSA e Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro foi condenado pelo Supremo Tribunal da Justiça Desportiva, CTJD, e terá 5 jogos de portões fechados, ou seja, mesmo com o retorno dos torcedores, o Cruzeiro ainda assim terá que pagar esses 5 jogos. Então vamos aguardar para saber a resolução deste caso. Atualizações rápidas direto da Toca. A primeira notícia é que o meia Marquinhos Gabriel já treinou com seus companheiros nesta segunda-feira na Toca 2. Isso mesmo, agora basta saber se o Ney Franco irá relacionar o jogador para o jogo de sábado contra o CSA. Quando falo do CSA, eu só lembro daquele gol que o Thiago Neves errou, aquele horrível daquele jogador que não serve para time nenhum hoje mais. Mas sobre o Marquinhos Gabriel, espero mesmo que ele seja relacionado e seja opção para o banco do Ney Franco. Não gostei do retorno do Marquinhos Gabriel, não vejo como ele possa agregar assim muito grande, já que o Cruzeiro tem vários jogadores que atuam pelas beiradas do campo, mas já que o Ney Franco aprovou o retorno dele, ele já está treinando com o elenco principal do Cruzeiro, vamos levar ele para o jogo. Problema físico não vai ter, ele já estava treinando lá no Atlético Paranaense, então poderá voltar a jogar aí com ritmo de jogo e com tudo. Sobre o volante Henrique, ele segue em tratamento por causa da lesão na panturrilha, isso mesmo, tem uma coincidência muito grande, né? O Cruzeiro estava vencendo, beleza, o Henrique volta, o Cruzeiro para de vencer. O Henrique se machuca, o Cruzeiro volta a vencer. Isso mesmo, o Henrique não tem necessidade nenhuma, Ney Franco, depois do retorno dele, depois dele se recuperar na lesão na panturrilha, dele voltar ao time titular do Cruzeiro. Principalmente porque o Jadson tá comendo a bola, o Jean tá dominando o meio de campo, não tem necessidade nenhuma do Henrique voltar a ser titular no Cruzeiro. Eu não vejo ele como ele pode agregar mais no elenco do Cruzeiro nessa alta idade que ele está hoje. Sobre o Daniel Guedes, o pessoal ainda pergunta muito sobre o Daniel Guedes. Galera, calma, o Daniel Guedes ficou mais de um ano, assim, quase um ano parado sem jogar bola. Ele terá sim que ter um tempo para voltar à sua melhor condição física, para voltar a treinar com bola, para que o Ney Franco consiga ter 100% do jogador, ele terá que ser preparado. Isso deve demorar mais 1 ou 2 semanas para que ainda assim o Ney Franco possa contar com esse jogador. Sobre a lateral direita tem o Raul Castro machucado, o Daniel Guedes não disponível, mas temos o Rafael Luiz, que quando entrou muito bem e comeu a bola. Gosto muito desse jogador e vejo um grande potencial no Rafael Luiz. Agora sei porque o pessoal lá do esporte está muito revoltado com a saída desse jogador para o Cruzeiro.
Atualizando vocês também sobre a situação do nosso lateral direito, Raul Cáceres, que foi o jogador a grata surpresa das contratações que o Cruzeiro trouxe, daquelas contratações baratas, que deu certo e fez boas partidas. Os exames realizados pelo lateral direito, Raul Cáceres, apontam a lesão do grau 1 no ligamento colateral medial do joelho direito, mas segundo o Samuel Venâncio, a lesão, mesmo sendo uma lesão, não é tão grave assim, mas o atleta já iniciou o tratamento nesse final de semana na Toca da Raposa 2 e está vetado para a partida contra o CSA no sábado, dia 19, em Maceió. Mesmo não sendo uma lesão grave, mesmo ele ainda tendo de segunda até sábado para se recuperar, já é falado que ele não será relacionado para o jogo contra o CSA. Na próxima partida do Cruzeiro, o Cruzeiro já poderá contar com o Raul Cáceres no seu elenco. Pelo menos é o que a gente espera dele. Fala, meus amigos cabulosos e cabulosas, desde já eu gostaria de agradecer a vocês que assistiram o nosso vídeo até o final. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal caso não forem inscritos. Se vocês ainda não nos seguem lá no Instagram, no Camarote Esportivo 3.0, não perca essa oportunidade. Lá tem conteúdo, informação e principalmente muita zoeira do cabuloso que eu não posso postar aqui, mas lá é tudo liberado. Então, galera, foi um prazer enorme contar com vocês mais uma vez. Espero vocês amanhã no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço a todos. Fui!